Abra a Bíblia comigo, por gentileza, no capítulo 2, versículo 13. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, versículo 12. Pastor Pedro pregou esta mesma mensagem aqui na parte da manhã. Ele me enviou o esboço dele. Tô brincando. Ele pregou aqui pela manhã e agora eu quero falar com vocês sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 2, do 12 ao 17. Nós sabemos que quem escreveu esse texto foi o apóstolo João. João estava preso na ilha de Patmos, por volta do ano 95 depois de Cristo, a mando de Domiciano, o imperador romano da época. O apóstolo João era o último apóstolo vivo nesse momento. Todos os outros apóstolos já tinham sido assassinados por causa do evangelho. João agora, como o remanescente, está preso na ilha chamada Mortal, ou então a ilha de Patmos. E ali Domiciano queria acabar com o ministério do apóstolo, mas ali na ilha de Patmos, Deus dá a ele a revelação, a visão das últimas coisas, a revelação do Apocalipse. Que foi, João, papai? Tá tudo bem aí, papai? Deus dá a ele a visão das últimas coisas. No capítulo 1, no versículo 19, a Bíblia diz: escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas coisas. E um recado para a igreja da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas igrejas foram as primeiras igrejas a receberem a obra do Apocalipse, a carta do Apocalipse. E naquele momento, irmãos, a igreja estava passando por uma grande perseguição. A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. E se você fosse um cristão naquela época, você morreria de 3 formas. Ou você morreria... Vem cá, papai. Ou você morreria queimado em praça pública, ou você morreria crucificado como Jesus, ou você morreria nos coliseus romanos mordidos por leões. É nesse tempo que João está escrevendo o Apocalipse. É nesse momento que João está escrevendo o Apocalipse para as igrejas perseguidas da Ásia Menor. Algumas igrejas recebem apenas elogio do Senhor Jesus, como por exemplo Esmirna e Filadélfia. Essas igrejas não recebem críticas de Jesus, Esmirna e Filadélfia. Existe uma igreja que recebe apenas crítica do Senhor Jesus, a igreja de Laodiceia, a última das 7. Todas as outras recebem uma crítica e um elogio. Uma crítica e um elogio. A igreja de Éfeso recebe a crítica de que ela tinha abandonado o primeiro amor, mas o elogio de que aquela igreja não aceitava heresia. A igreja de Pérgamo é o contrário. Ela também persevera, ela também continua, ela não nega o nome de Jesus, mas ela aceita heresia. E o Senhor Jesus tem que corrigir esta igreja por causa disso. Versículo 12, começa a carta dizendo assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Perceba, irmãos, o Senhor Deus fez com que Paulo fundasse uma igreja em Éfeso, a capital da Ásia Menor. E de Éfeso, todas estas outras igrejas do Apocalipse surgiram, cada uma em uma cidade específica. A cidade de Pérgamo era importantíssima na Ásia Menor. Por mais de 200 anos, essa cidade foi a capital da Ásia Menor. Nesta cidade, nós tínhamos o templo de idolatria mais antigo da Ásia Menor. Foi nessa cidade que se começou a usar o pergaminho. De Pérgamo surgiu o pergaminho, que é um papel de couro de animal, para que pudessem escrever cartas e títulos. Aqui em Pérgamo nós tínhamos uma cidade extremamente fortalecida, porque foi construída em cima de uma montanha.
se fosse uma batalha, se fosse uma guerra, essa cidade seria quase que inconquistável, extremamente importante no contexto da época. Porém, Jesus vai corrigir aquela igreja, mesmo aquela cidade e aquela igreja, mesmo a cidade sendo extremamente poderosa, ela diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No capítulo 1, no versículo 16, essa espada já aparece no texto. A espada afiada de 2 gumes. E essa espada sai da boca de Jesus, como se ela fosse a palavra de Deus. E aqui nós já começamos a interpretar o texto, porque é de suma importância para nós compreender do que 2 gumes quer dizer. O que essa expressão quer dizer? A palavra de Deus, meu irmão, ela pode ter 2 lados. Um lado de salvação, outro lado de condenação. A palavra de Deus pode te consolar e te edificar, mas a palavra de Deus também pode te corrigir e te confrontar. A palavra de Deus pode ser uma bênção na sua vida agora, confirmando como você está andando, ou seja, eu sou um cristão genuíno, eu sou um cristão verdadeiro, então a palavra de Deus está confirmando os meus passos. Mas a palavra de Deus também pode ir nessa noite totalmente contra a sua vida. Porque não é do interesse da palavra de Deus, essa palavra de 2 gumes, trazer apenas palavras que aliviam a sua vida, não. Também é interesse da palavra de Deus confrontar você. Existe uma frase que diz: não leia a Bíblia como se você estivesse completamente certo. Leia a Bíblia procurando erros, mas todos esses erros você vai encontrar em quem? Em você. A palavra de Deus não tem erro. Na minha vida tem erro. A palavra de Deus não tem erro. Na sua vida tem erro. Quando nós olhamos para a Bíblia como o nosso manual de fé e prática, e o livro que rege as nossas práticas, rapidamente nós iremos encontrar falhas que nós chamamos de pecados. Então esta palavra é uma palavra de 2 gumes. É uma palavra que pode curar, mas também pode ferir. E é o Senhor Jesus que está dizendo isso. O texto diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Irmão, você pode não gostar de João, do apóstolo. Você pode não gostar do pregador, do anjo, do pastor da igreja de Pérgamo. Você pode não gostar de mim, que está pregando aqui nessa noite. Você pode não gostar do Pedro, que pregou de manhã. Mas essa mensagem não é de João. Essa mensagem não é do pastor de Pérgamo. Essa mensagem não é do Mateus. Essa mensagem não é do Pedro. Essa mensagem é daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É uma ordem direta do Senhor Jesus para uma igreja. Então não tem como você escapar. Não tem como você virar para mim e falar assim: essa mensagem não necessariamente é para mim nessa noite. É sim. É o seu pastor que está dizendo isso, Jesus. É o seu mestre que está dizendo isso, Jesus. É o seu dono que está pregando nessa noite, Jesus Cristo. Nós estamos lendo uma carta de Jesus Cristo. Ele é Deus. E como Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. E como Deus, Ele é presciente. E não só presciente, Ele é onisciente. E o versículo 13 começa com essa onisciência. Ele diz: conheço o lugar em que habitas. Meu irmão, ele não está dizendo: eu recebi notícia. Ele não está dizendo: eu ouvi falar. Jesus está dizendo: eu conheço. Eu conheço aqui eu sei cada detalhe da vida de vocês. Eu sei cada detalhe da igreja de Pérgamo, e eu também sei cada detalhe da cidade de Pérgamo. Eu sou aquele que está num alto e sublime trono, e conheço todas as coisas, e eu sondo mentes e corações. Para a igreja de Tiatira, ele vai falar exatamente isso. E todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Nós não estamos diante de um Deus fantoche. Nós não estamos diante de um Jesus fracote. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira.
É Ele que está dizendo, eu conheço, eu sei. Irmãos, a mesma coisa Ele pode falar para a gente hoje. Essa igreja estava aberta aqui de manhã. Muita gente aqui de manhã hoje, glória a Deus, eu vi os números lá. E nós estamos aqui nessa noite também com um número considerável de pessoas. Agora eu pergunto para você, quem veio aqui de manhã e quem veio aqui à noite? Eu sei tudo? Sei não. Você sabe tudo sobre eles? Sabe não. Você sabe tudo sobre você? Sabe não. Mas nós estamos diante de um que sabe o porquê você veio aqui. Ele sabe o porquê você cantou aqui nessa noite, Letícia. Ele sabe por que eu estou pregando aqui. Ele sabe por que eu saí de casa e vim para cá. Ele sabe a intenção e a motivação do meu coração. Ele sabe a intenção e a motivação do seu coração. Ele sabe por que você congrega onde congrega. Ele sabe por que é que você vem à igreja. Ele sabe. E aqui na igreja de Pérgamo e na cidade de Pérgamo, ele vai usar a sua onisciência para elogiar e depois para criticar. Ele vai começar elogiando. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Irmãos, por muito tempo, as pessoas pegavam esse texto e compreendiam assim. Então, Satanás morava na cidade de Pérgamo. É um pensamento oriundo de uma ideia de demônios territoriais. Como se existisse um demônio que era o responsável pela cidade de Belo Horizonte. Outro demônio responsável pela cidade de Betim. Outro responsável pela cidade de Ibirité, e por aí vai. Nós cremos que os demônios atuam nos lugares, nós cremos. Nós cremos que existem demônios na terra, nós cremos. Nós cremos que Satanás foi lançado à terra, Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Ele está aí ao nosso derredor, bramando como leão, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Mas esse texto não está dizendo que Satanás morava em Pérgamo. Esse texto está dizendo que existia uma cultura e uma ação em Pérgamo que era oriundo de Satanás. Perceba comigo, na cidade de Pérgamo existia os templos de adoração a deuses pagãos. Como se não bastasse, na cidade de Pérgamo também existia um templo de adoração exclusiva ao imperador romano da época. Então, ali na cidade de Pérgamo, acontecia adoração a deuses falsos, porque o nosso Deus é o único Deus. Então, qualquer tipo de adoração a qualquer outro tipo de Deus é uma falsa adoração a um falso Deus. E também naquela cidade existia adoração a homens, existia adoração aos imperadores. E diante de uma mentalidade idólatra, o Senhor Jesus está dizendo: a igreja de Pérgamo está concentrada, está firmada em uma cidade onde o trono de Satanás está estabelecido. Onde há adoração a falsos deuses, existe ação demoníaca. Onde existe idolatria, existe ação demoníaca. E eu te provo na Escritura Sagrada. 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. O apóstolo Paulo diz que as coisas consagradas a ídolos não podem atingir tanto o crente. Porque o crente está separado em Deus, ok. Mas o apóstolo Paulo vai nos mandar tomar cuidado com isso. Porque mesmo que o ídolo não seja nada, mesmo que o Deus falso não exista, mesmo que o Deus pagão não exista, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, porque os deuses pagãos e a idolatria e as imagens, mesmo o que é representado pela imagem não exista, naquela imagem, naquela idolatria, o que é que tem? Demônios. É o que o apóstolo Paulo diz. O ídolo nada é em si, mas o ídolo é esconderijo de demônios. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, é o que o apóstolo Paulo nos fala. E agora Jesus está confirmando isso. Vocês habitam num lugar de extrema idolatria. Vocês habitam numa cidade que decidiu idolatrar homens. Mas diante dessa situação, parece não haver elogio. Parece que está tudo errado e corrompido. Não, olha a continuação. E que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé.
O que Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo é: a cidade de vocês idólatra, a cidade de vocês adora deuses falsos, a cidade de vocês adora homens, a cidade de vocês adora imperadores, mas vocês não negam o meu nome, vocês não apostatam, vocês não abandonaram a palavra, vocês não me abandonaram, mesmo diante de toda a perseguição do primeiro século, vocês continuaram firmes no meu nome, me guardando, protegendo a palavra no coração de vocês. Isso é um grande elogio, isso é uma grande bênção, porque eu não sei, irmãos, se amanhã começasse uma perseguição nessa cidade, que fosse proibido ser cristão, que fosse proibido ler a Bíblia, que fosse proibido orar, eu não sei se nós continuaríamos, eu não sei se temos força o suficiente em Deus, para encarar um sistema contra Deus, eu não sei quantos de nós continuaríamos firmes, sem negar o nome de Deus, diante de uma intensa perseguição. Hoje o cristão é perseguido, aqui no Brasil de forma muito velada, mas eu queria que vocês estudassem, por exemplo, a China, estudassem, por exemplo, o Afeganistão, a Arábia Saudita, a Coreia do Norte. Eu queria que vocês estudassem essas nações, para ver o que de fato é ser um cristão perseguido. E aqui no primeiro século, um império, irmãos, o Império Romano, o todo-poderoso Império Romano, perseguindo e matando cristãos. E Jesus diz: vocês não negam o meu nome, mesmo diante de tudo isso, vocês não negam o meu nome, mesmo diante de toda a perseguição, vocês continuam firmes no meu nome. E ainda Jesus vai dar um exemplo de fidelidade. Antipas, olha o texto. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus fala de forma genérica, geral. Vocês guardam o meu nome. Vocês não negam a fé. Ok. Só que agora ele vai dar exemplo de uma pessoa. Qual pessoa? Antipas, um discípulo, um servo de Jesus. Ali daquela igreja é mencionado pelo nome. Irmãos, imagina Jesus escrevendo uma carta para a igreja Lagoinha Mangabeiras. E dentro dessa carta ela fala assim: e dentre vocês aí tem o Rosan. O Rosan é fiel. Imagina isso. Ele escreve uma carta para essa igreja, e dentro dessa carta, deixa eu lembrar vocês, o Jonathan também aqui, os dois. O Jonathan, são fiéis. É isso que ele está fazendo com esse homem chamado Antipas. Só que por que é que ele foi mencionado? Ele foi mencionado porque ele foi assassinado por causa do Evangelho. Ele foi mencionado porque ele deu a vida por causa da pregação do Evangelho. Segundo a história, esse homem foi carbonizado, morto, queimado, dentro de um boi ou um bezerro de ouro. Você imagina, irmãos, ser assassinado por causa do Evangelho? Você imagina não negar o nome e morrer por causa do Evangelho? Aqui na terra tombar como mártir, chegar no céu como um príncipe, um filho de Deus. Estou lembrando de Estevão, em Atos capítulo 7, depois de pregar o Evangelho, foi apedrejado até a morte e disse: eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo Jesus Cristo à direita de Deus. O único personagem bíblico que viu Jesus de pé para o receber, Estevão. E agora nós temos mais um mártir da história, Antipas, naquela cidade onde os homens estavam adorando a deuses pagãos e adorando a imperador, Antipas está entregando a sua vida à morte. Aquele negócio de é o meio que te corrompe é mentira. Aquele negócio que o homem é produto do meio é mentira. Isso pode ser na filosofia, na sociologia, seja onde for. Na Bíblia não. Na Bíblia você corrompe o meio. Na Bíblia é o homem que corrompe o meio. Deus fez o jardim perfeito. Quem corrompeu o meio? O pecado do homem. Não é o meio que é o culpado, o homem é que é o culpado. O pecado do homem é que é o culpado.
E agora Antipas está dizendo: eu não me corrompi neste meio, eu morri por causa da pregação. Quem dera, irmãos, quem dera, se todos da igreja de Pérgamo fossem como Antipas. Só que o versículo 14 até o versículo 15 é Jesus então agora criticando aquela igreja. No 13 ele elogia, tá bom, né? Enquanto elogia, tá bom. Enquanto elogia, é só aleluia e glória a Deus no culto. Imagina o pastor pregando essa palavra lá na igreja de Pérgamo, porque o pastor de Pérgamo, chamado aqui de anjo, pega esta carta de João e vai ler para a igreja. E lendo para a igreja ele diz: olha, vocês não negam o meu nome, aleluia. Olha, vocês são fiéis, aleluia. Olha, lembra do irmão Antipas aí? Lembro. Ele foi assassinado, está comigo agora, aleluia. Mas chegou a parte dura do sermão de Jesus. E na parte dura do sermão de Jesus, ele começa dizendo: tenho todavia contra ti algumas coisas. Irmão, isso aqui não é achismo. Isso aqui não é uma má percepção. Isso aqui não é um líder humano dizendo: me parece que aquela igreja está errando nisso, naquilo. Isso aqui é Jesus dizendo: tá bom, vocês são fiéis, vocês não negam, mas eu tenho algo contra vocês. Eu tenho algo contra esta igreja. Irmãos, às vezes nós somos influenciados e inclinados a acreditar que está tudo bem no nosso meio. Está tudo bem na igreja. Está tudo bem na minha casa. Está tudo bem no meu casamento. Está tudo bem na minha empresa. Está tudo bem na criação que eu dou para o meu filho. Está tudo bem na minha forma de cultuar. Está muito bem, está tudo bem, está tudo certo na minha forma de orar. Ó, eu leio a Bíblia, não leio, Senhor? Está tudo certo comigo. Aí Jesus passa o pente fino. E passando o pente fino, ele diz: olha, eu tenho coisas contra vocês. Se Jesus passasse o pente fino na sua vida hoje, ele acharia alguma coisa errada? Será que ele acharia alguma coisa que ele poderia falar: olha, eu tenho alguma coisa contra você. Você é um cristão, tudo certo. Você está indo para o céu, está tudo certo. Mas eu sei que existem coisas em você que ainda não foram transformadas, que ainda não foram mudadas. Jesus não está dizendo que eles são ímpios, não é isso que ele está falando. Jesus está corrigindo uma igreja. E diante de uma igreja, ou seja, um povo salvo, Jesus está corrigindo. A Bíblia diz que Deus exorta, corrige, açoita o filho que ama. Isso aqui é povo crente, isso aqui não é ímpio. A carapuça tem que servir em nós. Isso aqui não é Jesus falando para quem está no mundo, isso aqui é Jesus falando para quem está na igreja. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. A primeira: pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Irmãos, perceba comigo, o problema externo daquela igreja chamava-se perseguição. Quem falou? Perseguição. O problema externo daquela igreja chamava-se perseguição. Só que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, e não parou mesmo. O problema externo não parou a igreja. Então agora Satanás envia um problema interno: heresia. O problema externo não parou a igreja, mas agora nós estamos diante de um problema interno: heresia. E Jesus colocou o nome na heresia: doutrina de Balaão. Essa era a heresia. A pergunta que eu faço é: quem era Balaão? Lá no livro de Números, aparece esse falso profeta chamado Balaão. Um rei pagão chamado Balaque negocia com Balaão lá no deserto. Quem lembra dessa história? Para que Balaão pudesse amaldiçoar Israel. Balaque dá dinheiro a Balaão para que ele pudesse amaldiçoar Israel. Se eu não me engano, por 3 vezes Balaão tentou. Na primeira vez: eu vou amaldiçoar
olhou para Israel, não conseguiu amaldiçoar, só abençoou. Na segunda vez, ele não amaldiçoou, ele só abençoou. Na terceira vez, ele não amaldiçoou, ele só abençoou. E Balaque, por que é que você não amaldiçoou esse povo? Eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Sobre Israel não vale encantamento. Só que Balaão foi comprado. Balaão foi vendido. Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas Balaão ensinou Balaque a vencer Israel. Não seria por maldição, não ia pegar. Não seria por maldizer, não ia pegar. O que Balaão fez então com Balaque foi: nós não conseguimos amaldiçoar este povo, mas pega mulheres pagãs, pega mulheres que adoram outros deuses, introduzam essas mulheres no meio deste povo e deixe com que os homens de Israel se relacionem com as mulheres pagãs. E assim eles vão se deitar com as mulheres pagãs e começar a adorar os deuses das mulheres pagãs. Israel vai cair em idolatria e você, Balaque, consegue vencer Israel através da idolatria. E era exatamente isso que estava acontecendo na cidade de Pérgamo. Os homens estavam caindo na heresia de que poderiam ter relacionamento com mulheres de outros povos, cometendo assim então idolatria contra Deus. A perseguição não parou a igreja, mas a idolatria estava parando alguns membros da igreja. A imoralidade sexual estava parando alguns membros daquela igreja, que Jesus chama de doutrina de Balaão. Versículo 15, outro problema, também chamado de heresia. Outro sim. Também tu tens os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. E aqui um grande debate na teologia. Quem são esses nicolaítas? Para alguns, esses nicolaítas são seguidores de um diácono lá de Atos capítulo 6, chamado Nicolau. Para alguns, esse Nicolau de Atos 6 se desvia e se torna então um líder de uma seita. Para outros, os nicolaítas não eram seguidores de Nicolau, mas eram sim um grupo de homens que tinham se afastado da verdade e que diziam agora que aquilo que eles praticam no corpo não há problema, não influencia aquilo que o espírito é. Então, para esses homens nicolaítas é assim: eu posso pecar à vontade, porque o meu espírito está salvo, e aquilo que eu faço na carne não influencia o meu relacionamento com Deus. É a graça barata, é a graça que te salva para o céu, mas não te salva do pecado. É a graça que deixa você andar do jeito que você quer. Isso é uma heresia. O seu corpo é templo do Espírito Santo, então você não faz o que você quer. Isso é uma heresia, porque aquilo que você faz no seu corpo influencia sim na sua vida espiritual. Você que veio para Cristo, como Paulo tem que dizer: já estou crucificado com Cristo, agora não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu não entrego, 1 Coríntios capítulo 6, e é o texto do nosso estudo quarta-feira, eu não entrego o meu corpo para a imoralidade sexual, não, porque eu não quero me deitar com deuses pagãos, na idolatria e na prostituição. Então, se você é um cristão, irmão, maravilha, glória a Deus. Já parou de mentir? Você é um cristão genuíno, aleluia, glória a Deus. Já parou de masturbar? Você é um cristão genuíno, glória a Deus, mas já parou de assistir filme pornográfico? Você é um cristão, aleluia, glória a Deus, mas já parou de transar antes do casamento? Você é um cristão, aleluia, glória a Deus, mas já parou de adulterar? Você é um cristão, aleluia, glória a Deus, mas já parou de roubar? Porque você, sim, todo o seu corpo é entregue ao Senhor quando você de fato é um servo dele. Não existe graça barata, existe graça que transforma. Ah, mas eu não acho que é errado tal e tal coisa. A Bíblia diz que é errado? Diz. Você não acha não? Não. Então o que eu tenho com a sua opinião?
Ah, mas a Bíblia diz isso, mas eu não concordo. Então, pega a sua opiniãozinha e joga no lixo. Porque o manual de fé e prática do cristão não é a sua opinião, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Os nicolaítas diziam, não, o que eu faço no meu corpo não atinge o meu espírito. Eu posso viver na imoralidade sexual à vontade. Quanto mais pecado, mais perdão eu recebo. Mentira, idolatria, imoralidade, prostituição, adultério, pecado. Problemas internos. Problemas internos. O externo, irmão, tudo bem. Nenhum imperador para aquela igreja. O externo, irmão, glória a Deus. Nenhum sistema político para aquela igreja. Mas se Satanás não consegue vencer a igreja por fora, ele tenta vencer a igreja por dentro. E uma das maiores armas de Satanás para vencer uma igreja é a heresia. Falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos profetas. Aí vem Jesus para a igreja e no versículo 16 diz, portanto, arrepende-te. Jesus não jogou aquela igreja fora. Jesus não expulsou todo mundo da igreja. Jesus virou para a igreja e diz, então, arrependa-te. Se vocês estão seguindo a doutrina de Balaão, se vocês estão seguindo a doutrina dos nicolaítas, se vocês estão aderindo, abraçando heresias, arrepende-te agora. Irmão, o que é uma heresia? Heresia não é uma diferença teológica. Nós aqui poderemos ter várias diferenças teológicas. Heresia é todo o ensino, é a interpretação fora da palavra, doutrina de homens. Não tem base bíblica, mas eu prego aquilo ali. Não tem base bíblica, mas eu ensino aquilo ali. Afinal de contas, dá certo hoje na igreja moderna. Heresia, fora da palavra, tem que se arrepender. Você tem que arrepender de seguir alguns hereges que você está seguindo. Você tem que arrepender de ouvir alguns pregadores que não pregam a palavra de Deus. Ah, mas é legal. Me emociona. Me faz chorar. Vai assistir um filme de romance então no cinema que você vai chorar também. Ah, mas é legal, me faz alegrar. Vai no circo que você vai rir. Aqui você tem que aprender doutrina. E doutrina tem base bíblica. Doutrina tem livro, tem capítulo, tem versículo. E tem uma interpretação sadia. E agora Jesus está dizendo, arrepende-te. E se eu não me arrepender? Se não, venham a ti sem demora. E contra eles quem? Os seguidores da doutrina de Balaão e os seguidores da doutrina dos nicolaítas, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Lembra do versículo 12, a espada de dois gumes? Lembra do versículo 12, onde eu disse que a palavra de Deus exorta, consola, a palavra de Deus salva, condena, a palavra de Deus sara, machuca? Só o lado ruim eles veriam da palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, eles não veriam essa parte. Eles veriam João 3,36, se o pecador não se arrepender, sobre ele permanece a ira de Deus. Considerai a bondade e a severidade de Deus, Romanos 11, versículo 22, se eu não me engano. A bondade eles não veriam, eles veriam a severidade de Deus. Irmão, talvez nessa noite Deus te mandou aqui, nesse lugar. E tem uma música que diz assim, ó, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos, não é? Mas aí eu canto assim, ó, Deus te trouxe aqui para você se arrepender de todos os seus pecados. Senão, a palavra afiada de dois gumes vai bater na sua frente, vai bater na sua vida, vai bater na sua porta. E amanhã, meu irmão, pode ser muito tarde, muito tarde. Se você morrer hoje, se você morrer amanhã, quem me garante que eu chego amanhã? Quem te garante que você chega amanhã, meu irmão? Jesus está dizendo nessa noite, arrepende-te. Jesus está dizendo nessa noite, conserta.
Jesus não está te jogando fora, muito pelo contrário, Jesus está te limpando. Muito pelo contrário, Jesus está te purificando. Muito pelo contrário, Jesus está te santificando. E Ele está dizendo nessa noite: se não arrepender, a palavra vai ter que se cumprir. Se não arrepender, vai ter que pagar pelos seus pecados. Se não arrepender, vai ter que ir para o inferno. Se não arrepender, será condenado. 17, não é só Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quais igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Lagoinha, Batista, Assembleia, Presbiteriana, Pentecostal, Metodista, Quadrangular, Assembleia de Deus, seja o que for. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo espalhado por esse mundo inteiro. Quem tem ouvidos espirituais abertos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, quem convence não é o pregador. Quem convence não é João. Quem convence não é o pastor de Pérgamo. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E é só o Espírito Santo de Deus que pode abrir os ouvidos de homens mortos em seus delitos e pecados. É só o Espírito Santo de Deus que pode transformar o meu e o seu coração. É só o Espírito Santo que pode fazer com que o seu vizinho amanhã ouça essa mensagem através de você. Que o seu patrão ouça essa mensagem. Que o funcionário da sua empresa ouça essa mensagem. Que todos que passarem perto de você, através da sua vida, ouçam o que está sendo pregado aqui agora. Pregue para eles. Quem tem ouvido vai ouvir. Quem foi chamado vai ouvir. Quem estiver no radar do Santo Espírito vai ouvir. Mas não adianta vir aqui e ficar só para nós, isso aqui não. Você precisa passar isso. Eu não sei se todos aqui são convertidos, se não são, é para você que eu estou falando. Mas se você não é convertido, se você é convertido, passa essa mensagem para frente. Passa essa mensagem para frente. Cadê aqueles irmãos? O crente que você conhece. Você conhece muito crente. Conhece ou não conhece? Crente conhece crente. Crente anda com crente. E tem crente que está frio. Tem crente que abandonou o primeiro amor. Tem crente que abandonou a palavra. Tem crente que não está congregando mais. Tem crente que não quer servir mais. Passa essa mensagem para ele. Exorta a vida desse irmão em amor, traga para perto. Traga esse irmão para aqui de novo, tem que sentar nessa cadeira aqui. Tem que ir lá na igreja que você congrega, tem que estar lá sentado com você do lado. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o texto continua com 1, 2, 3 promessas. 3 promessas. A primeira promessa: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. O maná era no deserto, o pão caindo do céu para ninguém sentir fome. E esse maná escondido aqui é um sustento eterno. Um sustento eterno, é eternidade, é novo céu e nova terra. É mais de Jesus para todos sempre o vencedor. Aqueles que não caírem em heresia, aqueles que não seguirem Balaão, aqueles que não seguirem os nicolaítas, a esses chamados de vencedor, tem maná escondido, ou seja, tem sustento eterno de Deus. E o texto continua dizendo: bem como lhe darei uma pedrinha branca. Primeira promessa, primeira bênção, maná escondido. Segunda promessa, pedrinha branca. Aqui 2 interpretações possíveis. Alguns dizem que pedrinha branca era uma pedra que, quando uma criança nascia, o pai reconhecia a paternidade. E aí escrevia o nome dela em uma pedrinha. Primeira possibilidade. A segunda possibilidade é: pedrinha branca era como se fosse um ingresso para uma festa de comemoração e de entrega a prêmios para atletas. Independentemente do que seja realmente, é uma bênção. Eu sou filho de Deus. Ele escreveu meu nome numa pedrinha, porque ele reconheceu que ele é meu pai. Segundo, vai ter galardão, vai ter recompensa. E meu nome está na pedrinha branca, porque eu fui convidado pelo Deus Todo-Poderoso para entrar no seu reino. Mas isso é só para quem não segue Balaão. Isso é só para quem não segue Nicolaíta. E a terceira promessa está lá, ó. E sobre esta pedrinha, escrito um novo nome. Nome no primeiro século significa identidade, representação, quem a pessoa é,
um novo nome, uma nova identidade, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você vai ter uma nova identidade. Você vai ter um novo nome que só Jesus conhece. Traduzindo, mais intimidade com o Filho de Deus. 3 promessas para quem não cai em heresia. 3 promessas para quem não nega o nome de Jesus. 3 promessas para quem é crente fiel. Sustento eterno, galardão e intimidade com Jesus. Fique em pé no seu lugar. Vale a pena dizer não para heresia. Vale a pena dizer não para falso ensino. Vale a pena dizer não para o mundo. E vale a pena, irmãos, mais ainda, ser fiel e não negar o nome de Jesus durante a perseguição. Vale a pena mais ainda ser fiel e não negar o nome de Jesus diante das adversidades da vida. Com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, tem maná, irmão, tem maná escondido. Tem pedrinha branca, tem novo nome. Nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho para todas essas promessas se cumprirem. Nós vamos ter que esperar mais um pouquinho. Ou a nossa morte, ou a segunda vinda de Cristo. Mas é promessa de Cristo. E vai se cumprir. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos do culto da manhã, dos meus irmãos do culto da noite. Por todos aqueles que entraram aqui neste lugar, neste domingo. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor guardou e sustentou cada um deles. Oh, meu Deus, eu peço ao Senhor, a começar de mim, que esta igreja nunca negue o teu nome. Diante de perseguição, diante de dificuldade, diante de tentação. Que essa igreja nunca negue o Senhor. Mas que nessa igreja também, Pai, nunca entre um herege. Que não entre nesse púlpito e não pregue nesta igreja alguém que não tem compromisso com a tua palavra. Alguém que não tem compromisso com a tua verdade. Não permita, Deus, que esta igreja seja enganada por falsos mestres, por falsos profetas. Não, Deus. Nos dê fome e sede da tua palavra, Deus, para conhecer a verdade. Nos dê desespero pela Sagrada Escritura, para conhecer e estudar a Sagrada Escritura, para não sermos levados por vento de doutrina, Deus. Esse é o pedido do nosso coração nessa noite. Nos livre deste problema interno chamado heresia. Nos livre do problema interno que faz com que a gente não aceite o texto bíblico. Nos livre, Pai, de querermos aqui ser agradados, mas que o Senhor saia deste culto sendo agradado. Que o Senhor saia de cada reunião deste lugar sendo exaltado. Não a nós, Senhor, mas ao Senhor toda a glória, como diz o salmista. É isso que te pedimos, em nome de Jesus.